Fala minha galera massa, seja muito bem-vindo ao canal IronSec. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está me assistindo. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós falaremos sobre um tema bastante importante na comunidade de cibersegurança, que é o uso do framework SysControls. Tá? A ideia aqui é que você entenda de forma simples e didática a importância do framework, como que ele pode ser aplicado na sua organização, como que ele pode lhe auxiliar a implantar ferramentas, melhorar processos, ok? Bem, como é que vocês sabem hoje que uma empresa ou organização está realmente protegendo suas informações? Hoje eu vou apresentar para vocês, um guia essencial para garantir a segurança no mundo digital. Vamos complicar isso? Bem, primeiro deixa eu explicar o que é o SysControl. O SysControl é um conjunto de boas práticas criadas pelo Center for Internet Security. Basicamente são 18 controles organizados para ajudar empresas e até mesmo pessoas a protegerem seus sistemas e dados contra ataques cibernéticos. Sabe aquelas listas de tarefas que te ajudam a ser mais produtivos? Bem, pense nos SysControls como uma lista de tarefas para a segurança digital. Por que o SysControls é tão importante? Primeiro, o Brasil está entre os países que mais sofrem ataques cibernéticos no mundo. Segundo, prejuízo financeiro. Empresas de todos os tamanhos podem ser vítimas e o prejuízo vai desde perda de dados até problemas financeiros graves. Se vocês olharem para o período pandêmico, por exemplo, vocês vão perceber que o criminoso ele não escolhia o tamanho da empresa na maioria das vezes. Ele ia lá simplesmente e implantava uma praga digital. Poderia ser um vírus, poderia ser um ransomware, e a partir daí ele começava o processo de extorsão. Obviamente que o valor da extorsão ia depender do tamanho da empresa. Tá? Outro ponto para o SysControl ser tão importante é a base sólida. O SysControl ele fornece uma base sólida para a segurança e reduz bastante os riscos. Tá? Os 3 primeiros passos, quando você passa a entender o SYS, quando você passa a estudar o SYS, até os 7 primeiros controles, até o 7º controle, o que é tratado basicamente é inventário de ativos, que é tratado no controle 1 e 2, gestão de vulnerabilidades é tratado no controle 7, tá? E os outros controles até o 7, que é o controle 3, 4, 5, 6, eles tratam sobre controle de acesso. Quem pode acessar o quê, o permissionamento, a questão de senha clara, política de senha, tá? De quanto em quanto tempo essa senha vai ser trocada. Então, nesses primeiros controles aí, vai ser tratado basicamente isso, tá? Quais são os benefícios de eu aplicar o SysControls na minha organização? Bem, o primeiro é a redução de riscos. O SysControls ele ajuda a reduzir drasticamente o risco de ataques cibernéticos. O segundo é a proteção de dados, porque você passa a proteger os dados dos seus clientes com eficácia maior, e passa a proteger de forma mais segura informações confidenciais, tá? Bem, o SysControls é essencial só para uma empresa? Não, é essencial para todos. Para empresas principalmente, porque como eu falei, não há uma restrição de tamanho. Minha empresa é pequena, não se aplica isso. Claro que se aplica. Talvez você não tenha condições de implementar todos os controles, mas uma parte deles você tem como implementar. Por que você está falando isso que nem sempre dá para implementar todos os controles? Porque, por exemplo, se vocês olharem o controle 18, é um controle que trata sobre segurança ofensiva. Dependendo do tamanho da sua empresa, se você tiver uma empresa pequena, pode ser que você não consiga ter uma equipe de segurança ofensiva atuando na sua empresa. Às vezes é você e um outro analista que tem que cuidar de todo o parque tecnológico. Então, fica complicado vocês terem braço suficiente para tocar tudo isso. Mas nada impede que você contrate uma consultoria, que você contrate um serviço de pentest, para poder atingir esse controle, ou pelo menos atingir parcialmente. O SysControls também ajuda a proteger pessoas, obviamente que ajuda a proteger dados e dispositivos,
E tem a questão da segurança global, né, que promove a segurança digital em todo o mundo. Bem, o SysControls, como eu falei, ele é dividido em 18 controles, organizado em 7 categorias de acordo com o impacto da segurança. Os dois primeiros eles tratam de inventário. Que tipo de inventário? Inventário de hardware. E o segundo controle ele trata de inventário de software. Basicamente saber o que é que você tem de dispositivo físico na sua rede, né? Saber quais são as versões de software que você tem instalada. De acordo com essa versão de software, você consegue, por exemplo, saber quais tipos de CVEs vocês estão mais suscetíveis, vocês estão mais vulneráveis. Tá? As categorias lá do SIS elas variam desde gerenciamento de inventário até a proteção de dados e controle de acesso. Obviamente que o primeiro é o inventário, o último controle trata da questão de segurança ofensiva, que como eu falei para vocês, é o último controle, nem toda empresa ela tem condições de implementar esse controle. Tá? Mas vocês vão ver alternativas para isso, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo. Bem, cada categoria ela aborda um aspecto específico da segurança digital, inclui proteção contra ataques externos, ameaças internas e por aí vai. Tá? Essa aqui é a planilha do SysControls que eu baixei lá do site do SIS. Vocês também podem ter acesso a essa planilha, é só preencher alguns dados, acessar o site do SIS, preencher alguns dados que eles enviam a planilha, ou em PDF ou em Excel para vocês. Prefiro Excel porque é editável, vocês conseguem traduzir isso aí, né? E fazer o checklist com a empresa de vocês. Tá? E aí, como vocês podem ver, cada microcontrole desse aqui ele tem uma nota, tem um peso. E aí, à medida que vocês vão preenchendo, isso vai gerando um gráfico e aí você tem a noção de quantos por cento sua empresa está madura naquele controle. Tá? Por exemplo, estabelecer e manter um inventário detalhado, esse é de hardware. Esse aqui é o controle 1. Tá? O controle 2 trata de inventário de software. Tá? Então, essa é a visão que vocês vão ter da planilha. Né? E aí o que é que ele pergunta, geralmente no controle? Tem uma política para isso? Não tem. Isso é feito de quanto em quanto tempo? Outra coisa que ele pergunta é, a política está aprovada? Então, vocês vão marcando esse tipo de questionamento e lá no final ele lhe dá um quantitativo. Tá? Tem algumas versões já automatizadas na internet que facilita bastante para vocês. Tá? Com gráficos, com tudo bonitinho. Essa é a versão 8, mas tem a versão 7, tem a versão 7.1. A última versão é a versão 8. Tá? E como é que vocês implementam o SysControls? O primeiro passo é o planejamento. Comece com análise de risco, defina quais são os controles mais relevantes para a sua organização. Eu diria que o passo 1 é começar com o inventário de hardware e software. Porque se você não sabe o que você tem, você não sabe o que proteger. Correto? Bem, já partindo para a implementação, a dica é adotar as medidas necessárias para implementar os controles escolhidos de forma gradual e eficiente. Então você pode começar aí com a implementação dos controles até o 7. Né? Começa com um inventário de hardware e software, depois você começa revisando sua política de senhas, né? Depois você parte para a gestão de vulnerabilidade. Tá? Nos próximos vídeos a gente pode discutir ferramentas que podem lhe auxiliar com relação a isso. Tá? Tanto ferramentas baseadas em software livre quanto baseadas em software proprietário. Tá? O terceiro passo é o monitoramento e avaliação. Né? Monitorar o desempenho dos controles e fazer ajustes conforme necessário. Lembre que é um framework, tem apenas caráter orientativo. Ok? Aqui é um exemplo prático de implementação. Que é começar pelo inventário de dispositivos, como eu falei, depois revisar o controle de acesso, depois fazer a implementação do gerenciamento de vulnerabilidades. Tá? E lembrem-se sempre, a segurança digital ela é um investimento e não uma despesa, como muitas empresas costumam considerar. Os SysControls são um guia fundamental para proteger o seu negócio e seus dados. Né? Implementá-los é um investimento de segurança e um passo essencial para garantir um futuro mais seguro para todos. Trouxe algumas referências aqui. O primeiro é o site do SysControls, o segundo é o link para vocês baixarem a planilha ou PDF caso vocês desejem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
Tenham um ótimo dia a todos e até o próximo.